E aí galera, boa noite, né? Vamos continuar a nossa resolução de questão da prova do IFRN. Desculpa, IFRN não, a prova do Enem. Tá certo? A prova do Enem. Essa aqui tá na prova cinza, na prova de natureza de 2019, beleza galera? Eu vou tentar detalhar um pouco mais as questões. Durante as questões eu vou tentar fazer alguma explicação melhor. E quem estiver assistindo essa questões aí em 2019, então passando por uma pandemia de Covid, e eu estou pensando em fazer essas aulas justamente para os alunos presenciais, né, que estão sem aula e estão querendo estudar para o Enem. Então eu estou fazendo de um pouco diferente, né? Menos propaganda e mais conteúdo, de uma forma que eu passo um conteúdo bom para os alunos. Vamos lá, vamos tentar, né? Então vamos, essa questão aqui, ela está na prova cinza. Ela é a questão, ela é a questão de número 102 da prova cinza. As outras eu não sei, eu não vou olhar, depois vocês olham aí, tá certo? Olha só, no quadro está apresentadas informações sobre duas estratégias de sobrevivência que pode ser, tá certo, adotada por algumas espécies de seres vivos, ok? Então vamos aqui ver o que a questão quer. Na recuperação de áreas desmatadas, tá certo, deveria ser reintroduzido primeiramente as espécies que adotaram qual das estratégias. Então eu tenho aqui, ó, uma espécie, uma estratégia 1, e eu tenho aqui a estratégia 2. E aqui tenho habitat, tá certo? Potencial biótico, duração de vida, né? Descendente e tamanho da população. E aqui tem a diferença de uma estratégia e outra. É como se fosse duas espécies. É como aqui fosse uma espécie 1 e aqui fosse uma espécie 2, tá certo? E essa espécie 1 aqui, né, o habitat é instável, tá? E imprevisível. A outra é mais estável e previsível. Então, ó, primeiramente, para a gente entender essa questão, vamos ver como é que ocorre um reflorestamento, tá certo? Como é que ocorre? Imagine, eu coloquei essa figura aqui, uma figura, tá certo? Imagine o seguinte: um reflorestamento ou um florestamento ou surgimento de qualquer floresta, ela começa o seguinte, para colonizadores, tá certo? Colonizadores pode ser algumas espécies de fungos, outra, no medida do que o tempo vai passando, começa as espécies pioneiras, tá certo? Aqui não sei se vocês estão enxergando, mas aqui é a espécie pioneira, tá certo? O que a questão ela está referindo, essas espécies pioneiras, tá certo? Essa é a primeira espécie que aparece no período de reflorestamento. É a primeira espécie, a espécie pioneira, tá certo? E a espécie pioneira, tá certo? O nome já tá dizendo, é a primeira espécie. Que característica, né? Vamos ver as características das espécies pioneiras. Característica, tá certo? Das espécies pioneiras. E o próprio nome já está dizendo, é a espécie que vem primeiro, a que chega primeiro no ambiente, é a espécie pioneira, beleza? Então, ó, primeira característica, vamos pegar outra cor aqui para a gente ver as características. A primeira característica, ela tem que ter uma elevada, ó, deixa eu pegar aqui, elevadas, tá certo? A caneta tá horrível aqui. Então a primeira coisa que ela vai ter que ter uma elevadas reprodução, tá certo? Reprodução, vamos colocar assim, ou seja, ela tem que reproduzir muito, né? Ela tem que reproduzir rapidamente,
ok? E se ela tem uma elevada reprodução, significa que essa espécie ela é mais o que? Instável, tá certo? Ela é mais instável, ok? Ela é mais estável. Isso é a espécie pioneira. Estável também, se ela é estável, ela é uma espécie imprevisível. Por que imprevisível? Porque ela aparece rapidamente e também some rapidamente. Ela é imprevisível também. Ela é uma espécie que aparece rápido, mas também ela desaparece bastante rápido, tá certo? Ok? Então ela tem que reproduzir muito. Então, se ela reproduz muito, ela tem que ter também uma reprodução rápida, uma reprodução curta. Ela tem que reproduzir rápido, curta. Então ela tem que reproduzir rapidamente, rápido, tá certo? Ela tem que se reproduzir rápido. Isso é uma característica da espécie pioneira. Então essa espécie também, se ela aparece rápido e ela some rápido, se olhar na figura aqui, ó, a espécie pioneira ela é pequena, ela é curta, então ela tem um tamanho menor, então são muito curtos, então ó, são espécies pequenas, tá certo? São espécies pequenas. Então vamos ver aqui o que seria reprodução, tá certo? Uma espécie reprodução rápida, então pequena, uma espécie pequena, tá certo? Uma espécie com círculo curto, tá certo? Bem rápida. Uma espécie instável, e é uma espécie também previsível, porque ela aparece rápido e também ela pode ir embora rápido. E agora vamos, então essas são as características de uma espécie pioneira, a espécie primeira de um reflorestamento, tá? Então, ó, vamos aqui para a questão, ok? Olha só, a estratégia 1, tá aqui estratégia 1 e 2, tá? A estratégia 1 está dizendo o seguinte, ó, o habitat é mais estável e esse aqui é mais estável. Então essa aqui é uma espécie é mais estável, essa aqui é pioneira, tá? E essa aqui pode ser uma espécie secundária, porque não é estável. Aqui, ó, potencial biótico. Potencial biótico é a reprodução dela, tá certo? Muito elevada, então, ó, tá? Então aqui é muito baixo, então pode ser uma espécie secundária ou uma espécie terceirizada. Duração de vida curta, lembra que eu falei lá embaixo? A duração de vida da espécie pioneira é curta, então, ó. E aqui longa só pode ser secundária. Então, variável o tamanho pequeno, ó. Então a gente já percebeu que essa parte aqui a gente está falando de uma espécie pioneira. E aqui pode ser uma espécie secundária ou terciária. Vamos lá. Então, o que a questão está pedindo? Na recuperação das áreas florestais, né, das áreas desmatadas, deveria ser introduzido primeiramente a espécie que adota, então tinha que ser e colocada a espécie pioneira, tá certo? Espécie que é adotada, qual a estratégia? Então tem que ser espécie pioneira. Então teria que ser espécie 1, que é a espécie pioneira. Então automaticamente eu retiraria aqui, ó, não poderia ser nem a B, nem a B, nem a D e nem a E, porque está falando que é uma espécie que é uma estratégia 2. A estratégia 2 é uma espécie secundária. Então a gente ficaria com qual? Com a e a C. Vamos ver a estratégia 1, que é a espécie pioneira, pois essa espécie produz, né, descendente pequeno, tá certo? E o que diminui a competição com outras espécies. Então, ó, tá certo? O que diminui, então,
Se ela pois essa espécie produz descendente pequeno, tudo bem, mas que ela diminui a competição com outra espécie, aqui está errado, né? Espécie pioneira, ela não faz isso, tá? Ok? Não faz isso porque é uma espécie, justamente, é uma espécie que aparece rápido, é uma espécie o quê? Por que não faz isso? Porque é uma espécie estável. Instável aqui, ó. Ela aparece rápido, mas também ela vai embora rápido. Então, ó, só sobrou a resposta certa, que é a letra, né? Que é a letra C. E por que que é a letra C? A espécie 1, pois são espécies que apresentam uma elevada proteção biótica, tá certo? Uma elevada produção de reprodução, o que facilita rapidamente a recolonização dos desmatamentos. Correto, então realmente a letra certa é a letra C de coração, ok? Muito boa essa questão, né? E muito bem explicada. Vamos para a próxima questão.